SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 16 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nosso convidado é Ricardo Machado, jornalista e coordenador de comunicação da Sociedade Brasileira de Imunizações, a ISBIM. Pós-graduado em marketing com curso de extensão em comunicação corporativa, Ricardo Machado é diretor da Ricardo Machado Assessoria de Comunicação. Neste episódio, converso com o Ricardo sobre os seus desafios em comunicar sobre vacinas neste cenário em que vamos nos afastando daqueles momentos mais intensos da pandemia. Como conscientizar a população sobre a importância de manter a imunização em dia, tanto contra a Covid-19 quanto contra outras doenças. Como a comunicação pode contribuir para ampliar a taxa de adesão às vacinas do calendário anual? Para responder a estas e outras perguntas, recebemos, portanto, Ricardo Machado, jornalista e coordenador de comunicação da Sociedade Brasileira de Imunizações, a ISBIM. Ricardo, obrigado por participar do episódio 16 do SensoCast. Qual é a análise, Ricardo, que você faz sobre a qualidade da cobertura da mídia brasileira sobre a vacina durante a pandemia? Ô Moura, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. É um prazer sempre. Eu acho que eu costumo dizer que se não fossem os profissionais da saúde, claro, a ciência, né? E os profissionais da comunicação, eu não sei o que seria, porque só os profissionais da saúde, sem os profissionais da comunicação, sem a mídia, a gente não teria conseguido o que conseguiu, apesar de que poderíamos ter conseguido muito mais num tempo muito curto. Eu acho que a mídia fez um grande trabalho, teve uma união muito bacana, um esforço coletivo enorme para tratar do fato com o maior senso de urgência possível e um senso de responsabilidade muito grande também, de como abordar a informação da melhor forma, da forma correta. É óbvio que se a gente parar para olhar, a gente vai entender que temos vários aprendizados nesse processo da pandemia. Muitos que eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre eles ao longo do nosso bate-papo aqui, mas eu acho que a imprensa fez um grande trabalho e eu fico muito orgulhoso de fazer parte. Acho que a gente, né, comunicadores e estarmos nesse meio, dá um prazer muito grande. A gente começa a entender assim, poxa, a minha escolha tem uma repercussão social bacana, né? A escolha profissional, né? Esse trabalho foi bacana, mas ele foi intenso, né? Durante a pandemia, Ricardo, quais foram os principais desafios relacionados à imunização contra a Covid-19 que foram enfrentados por vocês da comunicação da ISBIM? E quais foram as soluções que vocês encontraram? Eu vou começar a falar de um desafio que eu acho que foi para todo mundo envolvido com essa temática, que é a questão tratar de um tema em que você não sabe o que é. O SARS-CoV-2 surgiu. No mundo inteiro existia uma tentativa de compreender o que era esse vírus, como ele se manifestava. Ele chega com um pacote de complicações enormes, né? Você fala, compromete a visão de umas pessoas, problema pulmonar sem dúvida, mas com comprometimento às vezes renal, com comprometimento processos inflamatórios enormes. O que é isso? Então, lidar com esse monte de variáveis, com todas essas perguntas num período muito curto, enquanto a coisa está acontecendo, foi um grande desafio. Acho que todos nós vivemos envolvidos com a comunicação de ciência, envolvidos com a pesquisa científica, envolvidos com o tema das imunizações. Saindo desse ponto, para um ponto mais específico nosso, era conseguir fazer com que essa informação baseada nas pesquisas, nas divulgações diárias e às vezes horárias, né? Você tinha uma informação agora, daqui a 2 horas você tem um novo estudo sendo divulgado. Então, como lidar com isso de forma responsável? Que a gente precisava saber avaliar essa informação, qual é a profundidade dela, a pesquisa que está dando substância para ela e como comunicar isso para a imprensa. E o outro processo é como atender uma demanda que era contínua, de 24 horas. A gente não trabalhava quando estava dormindo e dormia pouco. E assim, a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela é uma sociedade que tem um envolvimento muito grande de toda a sua diretoria, e isso foi muito positivo. Então, que significa o quê? Você ter um conjunto de fontes para a imprensa que pudesse se revezar dentro desse esforço de atender a todas as demandas, e a gente buscou atender desde o Jornal de Bairro,
porque a gente sabia que tinha que estar nesse território, que tinha que estar nesse local, que não era uma questão de ficar analisando qual o impacto, porque ele chegava para uma parcela pequena da população e com um impacto em termos de confiança e tudo muito grande, até a grande mídia que a gente estava falando para o país inteiro e também para o exterior, com as agências de notícias internacionais, com veículos de comunicação internacionais. Então, assim, esse foi, acho que o grande desafio, a gente conseguiu organizar essa informação e muitas vezes a informação chegava pela mídia. A gente não tinha tempo, era impossível você dar conta de tudo. Então, às vezes, o colega ligava e falava, vocês já estão sabendo que? E aí você tinha que parar com a equipe, olhar e falar, manda o que você tem pra gente, doutor, quem consegue olhar isso aqui agora? Qual a resposta que a gente dá? Como que a gente conduz esse assunto? É importante falar disso agora? É importante, muitas vezes, a gente teve um trabalho de sentar com o colega, sentar entre aspas, que era tudo virtual, né? Mas dizer pra ele, será que esse é o melhor momento para essa informação? Não, obviamente, para esconder nada, mas porque a informação ainda não era suficientemente clara, profunda, para chegar na população, porque senão você gera algo que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui, que é a desinformação. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Isso aconteceu muito. E aconteceu de todos os lados por estarmos lidando com algo completamente novo, que estava sendo descoberto, desvendado, na medida em que ia se processando. A gente estava falando da maior emergência de saúde pública dos últimos 100 anos. E nesse contexto de ser a maior emergência em 100 anos, né, pública, né, 100 anos por conta de você contar desde a gripe espanhola, né? Por exemplo, nós tivemos muitas ocorrências, muitas situações que exigiram tomadas de decisão, não só por parte dos governos, né, dos gestores de saúde pública, mas também por parte da mídia de se posicionar, de informar a sociedade. Se formos listar tudo, né, vamos ficar aqui o episódio inteiro só listando as questões que fugiram do dia a dia. Mas lembrando de algumas, poucas, né? Talvez assim, algumas entre as mais marcantes, na pandemia houve inicialmente o anseio de todos por uma vacina. Todos queriam uma vacina que fosse rapidamente desenvolvida. Havia também um embate político envolvendo a Coronavac, né? Também um governo federal postergando compra de vacina. Envolvendo a Coronavac, envolvendo a imunização como um todo também, né? Exatamente. Tinha um capítulo Coronavac ali no meio, mas tinha um negacionismo enorme. Também por trás ali, gerando muito desentendimento das informações, né? Um esforço da mídia e do centro de pesquisa em comunicar a importância das etapas clínicas para desenvolvimento de uma vacina, né? Vieram termos como eficácia, eficiência, enfim, coisas que a sociedade não estava acostumada a ouvir, né? Os sommeliers de vacina, eu quero de tal laboratório, eu quero de outro laboratório, uma tempestade de fake news no meio disso tudo. E, como não havia transparência de números, a própria imprensa, veículos de comunicação conhecidos como concorrentes, se uniram em prol da transparência, de levar informação de qualidade, números oficiais sobre a pandemia para a população. Em resumo, não foi fácil, né, Ricardo? Nada, não foi nada fácil e ao mesmo tempo é muito lindo você parar e olhar isso retrospectivamente, que você começa a perceber a importância da democracia, a importância da imprensa livre, né? Que são valores que a gente trata deles numa situação normal e você nem se dá conta do que isso significa de fato. Mas se a gente não vivesse numa democracia, como é que a gente ia lidar com isso? Como é que você ia atrás dos dados, seus dados? Então, assim, tem uma barreira aqui, eu construo uma ponte aqui, que é o consórcio. Tem uma barreira aqui. E, assim, a gente tem que falar com você também. A ação conjunta da Sociedade Brasileira de Imunizações com outras sociedades de especialidade médica, como a infectologia, a pediatria, enfim, várias outras que a gente estava juntos ali para tratar dessas questões de uma forma científica, ágil, na medida do que era necessário. E aí eu trago até um exemplo, que foi quando o ministro da Saúde, ele se posicionou em algumas vezes, falando da contraindicação que a vacina ela era prejudicial para o adolescente, e que a SBIM elaborou uma nota, e no mesmo dia ela foi divulgada no Brasil inteiro pela imprensa toda, e ele teve que se reposicionar no dia seguinte. Então isso mostra assim, a importância da gente... O Pazuello? Pois é. Sim. Foi bem complicado e várias outras situações que aconteciam, como por exemplo, a vacina não é indicada para grávida, amanhã ela já passa a ser, que gera um outro problema, que é o da desinformação. Que é a gente passou pela pandemia com outro fenômeno que é a infodemia, né? Que é o excesso de informação, às vezes informações corretas também, e que acabam fazendo com que você não tenha nem condições de absorver tudo, e muitas vezes a informação errada, a informação deliberadamente
elaborada para gerar dúvida, para gerar pânico, para gerar medo, para alcançar objetivos políticos, objetivos, muitas vezes, como você colocou, a questão da Coronavac, que tinha a ver com o governo do estado de São Paulo, e aí uma possibilidade de o governador vir para presidente, e o impacto que isso geraria com uma vacina que não sei o quê, o uso político da saúde, que é algo extremamente ruim. Não se faz saúde pública, você precisa de políticas de saúde pública e não de fazer uso político das questões de saúde, porque aí você acaba saindo do espaço técnico-científico e indo para o que a gente viu que aconteceu com muita gente falando muita besteira para atingir objetivos que não eram os melhores para a sociedade, né? Você citou a infodemia, fica o convite para quem está nos ouvindo. Um dos episódios anteriores do SensoCast falou justamente sobre a infodemia durante a pandemia. Ricardo, você participou do episódio 17 do Senso Talks, a nossa live no YouTube. Foi no dia 20 de outubro de 2021. Na oportunidade, além da imunização sobre a Covid, conversamos naquele dia, havia outros convidados também, tinha um infectologista, uma oncologista clínica. Nós conversamos sobre a queda no Brasil da taxa de cobertura vacinal contra doenças como sarampo e poliomielite e falamos também sobre vacina contra HPV. Houve mudança daquele momento para agora ou infelizmente estamos estacionados em muitas questões? Então, amor, nossa, 2 anos praticamente já, né? Que coisa, né? A gente para. O país vem enfrentando quedas sucessivas nas taxas de cobertura vacinal desde 2015, por uma série de fatores. A gente pode tratar deles. A partir de então, isso com a pandemia se agravou muito. Obviamente porque você teve lockdown, ninguém sai de casa e o medo de ir a uma unidade de saúde que estava dedicada a cuidar, a receber pacientes com suspeita ou com Covid, né? Então, e ao mesmo tempo toda uma campanha difamatória das imunizações, das vacinas de risco, que migrou de algumas vacinas específicas para as vacinas Covid. Nesse momento, os acompanhamentos feitos mostram o momento exato em que os grupos antivacinistas, que não são muitos, eles acabam reproduzindo muito de um modelo que vem dos Estados Unidos, sobretudo aqui no Brasil, e vão pegando notícias, requentando as mesmas fake news, e eles migraram naquele momento das outras vacinas do calendário de rotina da criança, principalmente, né, que sempre foram alvo de alguma especulação, para as vacinas produzidas para a prevenção da Covid-19. Vou pedir um parênteses aqui, que a gente também tem a dificuldade, né? A gente, como comunicar, por exemplo, que uma vacina foi desenvolvida num espaço de tempo tão curto? E isso foi um esforço muito grande que a gente teve que fazer e ainda acho que não foi suficiente. Então, mostrar que é um vírus que já vinha sendo estudado, que plataformas que vinham sendo estudadas, com uma cooperação internacional enorme, com uma cooperação financeira dos países ricos de todo o mundo, injetando dinheiro nas pesquisas. Então, tudo isso, você vê, a gente teve cientistas do mundo todo participando do estudo do genoma, para decifrar o genoma do vírus, inclusive com uma contribuição importante da ciência brasileira, que nos honra muito, né? Então, comunicar esses fatores, para dizer, claro, que isso não é uma vacina experimental, porque o experimental ele vem no sentido de que estão fazendo a gente de cobaia, né? A população. Ensinar o processo científico à população é essencial. Isso só mostra a importância da academia realmente se desencastelar, né? De sair daquele centro sagrado onde todos... e levar essa informação de maneira clara, de maneira acessível para a população, para que a gente possa fazer com que a população entenda como a ciência funciona. E nesse processo, a gente teve... eu acabei esquecendo a sua pergunta original. Fiz um parênteses tão grande, me repete aqui. Se mudou nesse cenário, né? Da cobertura vacinal. Sarampo e outras vacinas. Então isso chega e é óbvio que começa, além desse aspecto das questões geográficas, físicas, do lockdown, de não ir para lá, a gente começa a ter um problema muito grande de não vacinação. Porque se imagina, hoje, crianças que naquele período não receberam a vacina rotavírus, que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil, gera diarreia grave, elas não podem mais receber essa vacina, porque essa vacina não pode ser aplicada depois de uma faixa etária do bebê ali. E a gente, então, teve esse agravamento. Hoje, nenhuma vacina do calendário de rotina alcança a meta de 90% para a vacina rotavírus e BCG ou 95% para as demais vacinas, sarampo, a tríplice viral, a tríplice bacteriana, enfim, a hepatite, todas. Tem uma meta mínima de cobertura vacinal de 95%. Então, hoje, o Brasil, a América Latina e boa parte do mundo vive esse mesmo drama. Não tem... a gente tem... Para ser muito claro, hoje a gente está à mercê da sorte de não ter a reintrodução do vírus da poliomielite no país, devido ao número de crianças suscetíveis que a gente tem. Então, assim, é difícil imaginar que em 2023, depois de uma conquista enorme do Programa Nacional de Imunizações,
de uma conquista da América Latina, do mundo praticamente todo, a gente quase erradicando o vírus da poliomielite, o vírus selvagem, a gente pensar que uma criança pode contrair a poliomielite e morrer vítima ou ficar gravemente sequelada por conta de uma doença que pode ser evitada pela vacinação. E isso vale para todas as outras. Sarampo é uma doença extremamente grave. E o sarampo retornou no Brasil. A gente tinha conseguido o certificado de eliminação e retornou exatamente porque a população relaxou, não vê mais a doença, então não sente mais necessidade de buscar a prevenção. E com isso você cria uma legião de pessoas suscetíveis, vulneráveis à infecção, porque não tem a imunização, e isso pode trazer uma consequência muito grave para a população como um todo, para nós, para a sociedade, com surtos e epidemias de doenças que podem ser eliminadas, né? Ricardo, infelizmente não é comum que as pessoas tenham sua carteirinha de vacinação desde a infância e vão levando ao longo da vida esse histórico de imunizações que ela recebe. Para a população que está nos ouvindo, independentemente da classe econômica ou da faixa etária, quais são as orientações gerais? Assim, quais são as principais vacinas que essas pessoas precisam estar preocupadas, como eu falei, em todas as idades? Olha, Moura, eu vou dar aqui 2 caminhos que são bem bacanas, né? Que a gente fala de informação de verdade, informação séria. A SBIM tem 2 sites. Tem o SBIM, que é S de sapato, B de bola, I, M de Maria.org.br e o familia.sbim.org.br. Neles é possível encontrar as indicações de vacinas para todas as faixas etárias, do nascimento, incluindo o recém-nascido prematuro, até a melhor idade, a terceira idade, os idosos, como você queira chamar. E ali a gente tem nos calendários também a informação de todas as vacinas que estão disponíveis, oferecidas pelo SUS, que é um dos maiores programas de inclusão social do mundo. A gente tem um dos melhores programas de imunização do mundo. E as vacinas que não estão, que são aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas ainda não incorporam o programa de imunização do SUS. Então é importante que ali você conhece tudo que tem para proteção da sua saúde e da saúde de quem você ama, da avó, da mulher, da gestante, da criança, do recém-nascido, todas que são disponíveis no SUS gratuitamente e aquelas que só estão disponíveis na rede privada. É importante. E é importante dizer o seguinte, as pessoas perdem, como você bem colocou, a carteira de vacinação e ficam sem saber. Outras acham que foram vacinadas, assim. Na dúvida, a orientação busque uma unidade de saúde, uma clínica, eles vão te ajudar a olhar o seu histórico vacinal. Aquilo que não for possível saber, que não tiver uma informação fidedigna, verdadeira, correta, faz-se novamente ou aplica-se a vacina. Não há esse problema. E as doses, os esquemas que foram iniciados, eles não são perdidos. Então você tem lá esquema de 3 doses da vacina ao longo de um período. Você tomou 2, falta a terceira, você vai lá, completa com a terceira, porque as 2 você não perde, não tem que começar de novo. Então, é importante buscar informação, é importante conversar com o seu médico, se ele não souber orientar, porque imunização é um assunto complexo, nem todo médico está completamente atualizado, tem muita vacina que chega e é incorporada, e aí depende da condição do paciente. Conversa com o profissional da saúde, da unidade básica de saúde mais próxima, que certamente ele vai poder te autorizar, ou uma clínica privada da sua confiança. Com relação à Covid-19 especificamente, com as evidências científicas que temos hoje sobre imunização, qual é a orientação da SBIM para as pessoas que cumpriram, né, de tomar as 4 ou 5 doses nos momentos corretos? É de uma repetição anual? Ela deve entrar provavelmente nesse calendário anual da população? Então, é muito boa essa pergunta, porque a gente precisa entender o seguinte. Temos uma nova variante aí circulando, já está provavelmente no Brasil também, e as vacinas disponíveis ainda não têm em sua composição essa nova variante, mas elas são muito importantes porque elas ajudam a evitar, sobretudo, o adoecimento grave, óbito, internação, né? E tem se mostrado, porque é uma variante da Ômicron, que é a subvariante que está há mais de 1 ano já prevalecendo no Brasil. E até para o nosso ouvinte entender um pouco, né? O vírus, ele é igual a gente, né? Ele quer ficar vivo, né? Então ele faz o que ele pode para permanecer vivo infectando gente, né? E aí ele vai se mutando, é isso que está acontecendo, né? E isso tem sido sub da variante Ômicron, né? Então essas vacinas que já previnem outras subvariantes Ômicron, elas são importantes e você deve colocar o seu calendário de vacinação em dia. Se você ainda não tomou dose de reforço, tome a dose de reforço, que ela é muito importante. E sim,
há o que se entende é que vai ser mais ou menos como a vacina da gripe. A gripe, ela é uma vacina anual porque a cada ano a OMS, com centros sentinelas que estão espalhados pelo mundo todo, avaliam quais são os tipos de vírus influenza, que é o causador da gripe, que estão mais prevalentes, ocorrendo mais no hemisfério norte, no hemisfério sul, e determinam a composição da vacina. E é isso que deve acontecer também com a proteção contra a Covid. Essa vigilância mostrando quais são as subvariantes que estão prevalecendo naquele ano e, a partir disso, orientando a composição das vacinas para uma vacinação anual. Tudo indica que é isso que vai acontecer. Um conceito importante em imunização é a hesitação vacinal. E junto com esse termo tem algumas letras Cs, né, que são importantes, que são relevantes nesse contexto. E eu queria que você falasse sobre esses Cs da hesitação vacinal e principalmente sobre a missão de um desses Cs ser de comunicação, que é justamente uma missão que você e sua equipe têm. Pois é, olha que interessante, né? Inicialmente, a OMS até definiu, né, que a gente tem um C de confiança, de complacência e de conveniência. E, mais recentemente, no ano passado, no ano retrasado, a OMS incluiu o C de comunicação, por causa do impacto da comunicação verdadeira e da fake news e tudo no processo de hesitação, que é aquilo. Todas as pesquisas mostram que o brasileiro continua confiando muito nas vacinas. E aí, é até interessante a gente falar um pouco sobre isso, de onde vem essa hesitação, né? Como que a sociedade está se comportando hoje se ele ainda confia tanto nas imunizações? Porque a gente tem um dos maiores programas de imunização, Programa Nacional de Imunizações do mundo, que oferta um número muito grande de vacinas. E aí, por que então que hesita? É um conjunto, é multifatorial. Quando a gente pega aqui a confiança, tem um abalo da confiança pelo excesso, pela desinformação, pela informação equivocada, pela fake news. Tem um abalo da confiança, fortalece também a hesitação. Quando você tem a questão do acesso, porque você, às vezes, tem um problema do posto de saúde que não funciona num horário compatível, né? Tem unidades de saúde que o horário de vacinação ainda é mais curto do que o horário de funcionamento do posto. Às vezes, assim, você imagina, você chega numa unidade baixa de saúde em que o horário de vacinação é das 11 às 2. Como é que a mãe que trabalha, o pai que trabalha, leva funcionando só de segunda a sexta-feira, né? Então, essa questão do acesso, ela ajuda também nesse processo. A gente tem o problema da conveniência, que é isso que eu estava falando, que é você ter a vacina disponível e, às vezes, até uma vacina que falta. E aí, com a população de baixa renda, com dificuldade de ir ao posto, você chega lá, não tem a vacina disponível, isso já complica o retorno, porque teve que pedir licença no trabalho para sair em casa, enfim, tem uma série de componentes. Com quem que ficam as crianças que não vão ao posto? Então a gente precisa orientar. O Ministério da Saúde vem estudando isso, vem trabalhando a expansão desses horários. Agora, com a mudança de governo, a gente tem uma ministra da Saúde com perfil extremamente técnico, né? E com as pessoas que estão à frente do Programa Nacional de Imunizações dedicadas a enfrentar essas barreiras. A questão da informação também, do próprio registro de doses, que a gente possa ter, por exemplo, uma ideia mais concreta do número de pessoas vacinadas. E não só vacinadas com primeira dose, com segunda dose, porque esse é um outro problema. A pessoa vai tomar a primeira dose e não volta para a segunda. Esse esquema está incompleto. E aí a gente precisa ter um outro processo que é como comunicar risco, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Tentando responder aqui um pouco mais a sua pergunta. Então a gente falou da confiança, que fica abalada pela desinformação, da conveniência, e o C da comunicação, que entra exatamente na forma como você tem equipes, por exemplo, preparadas para trabalhar a desinformação. Hoje, infelizmente, não é raro você chegar e ter um profissional da saúde que tem a mesma dúvida que a população tem. Então, fazer essa informação científica, técnica, chegar com eficiência nesses profissionais que atuam no atendimento à população é essencial também, porque aí você consegue criar uma barreira de enfrentamento da desinformação, da fake news. E aí o outro processo é exatamente o que a gente trabalha no dia a dia, fazendo com que essa informação chegue à população por meio de informes, por meio da mídia, por meio de publicações, por meio dos sites que a gente tem, por meio das redes sociais e também por meio de campanhas. E aí, quando a gente fala das campanhas, a gente entende assim, que o nosso principal desafio é, de fato, comunicar risco. A população perdeu o sentimento de risco em relação... A gente vivia no mundo, num país, em que a gente tinha poucas vacinas. E esse significava que a gente tinha muitas doenças imunopreveníveis, que a gente chama, né, que são prevenidas pelas vacinas, ocorrendo.
Então você tinha do lado sarampo, a coqueluche, a rubéola, você via isso acontecer, você tinha pessoas sequeladas de poliomielite. Hoje a gente não vê mais. Olhando retrospectiva até as próprias campanhas do governo, a gente percebe o seguinte: o governo começa lá atrás mostrando as consequências da poliomielite, da paralisia infantil. E aí você tem as crianças com aquelas ferragens nas pernas, no pulmão de aço, porque paralisava o pulmão, então para ficar viva, ela tinha que ficar dentro de uma máquina que ajudava a respirar. À medida que vai se conquistando, cobertura vacinal vai crescendo, até na hora que chega lá, já tem a eliminação do vírus da poliomielite do país, você passa a ter a família feliz. E, assim, não foi um erro do Ministério, foi um processo natural que a gente faz. E óbvio que tudo isso ajuda você a perder a percepção do risco que aquela doença causa. Então, muitas vezes você fala assim, eu vou pra praia, eu vou vacinar para uma coisa que eu nem ouço falar. Precisa mesmo. Então, houve um arrefecimento das campanhas, passaram a ser muito pontuais, campanhas de comunicação muito pontuais, e deixando essa informação desaparecer da vida das pessoas. Então, assim, os antivacinistas, eles trazem uma comunicação de risco que é muito interessante, porque eles não têm compromisso com a ética, eles não têm um compromisso com a informação de verdade. Eles vão exatamente lá numa comunicação que passa pelo afeto do medo. Você vai deixar o seu filho correr esse risco de desenvolver uma doença grave com essa vacina? Ele diz sem compromisso nenhum com a verdade, né? A gente não pode, nosso compromisso é com a verdade, é com a ética. E a gente precisa, ao mesmo tempo, desenvolver, sim, uma campanha que sensibilize as pessoas para o risco. Como a gente tem tentado fazer isso na SBIM, por exemplo, com uma série de ações. Uma campanha que a gente fez agora, Paralisia Infantil, a ameaça está de volta, a gente escolheu, inclusive, chamar de paralisia infantil. Porque se você não sabe o que é pólio, você consegue intuir o que é paralisia infantil. É alguma coisa que paralisa a criança, infantil. Então a gente já começa até a pensar nos vários níveis de compreensão a respeito da informação que vai ser lida, ouvida, toda isso, né? E a chamar a atenção para a responsabilidade coletiva. Então, quando a gente diz assim, a proteção do seu filho, da sua filha, é uma responsabilidade sua. Ele não estando vacinados, ele corre o risco de sofrer uma sequela muito grande ou até de óbito. Você quer que isso aconteça com seu filho, com sua família, e a repercussão disso para a família inteira. Então a gente começa, e isso é um processo que está no mundo todo. A SBIM participa de um grupo chamado Vaccine Safety Net, que é um grupo criado pela Organização Mundial da Saúde para tratar dessa questão da comunicação e via sites no mundo inteiro. Então o site da SBIM foi certificado pela Organização Mundial da Saúde, foi o primeiro em língua portuguesa em todo o mundo, motivo de muita alegria para a gente, né? De ter o Brasil, né, produzindo conteúdo bacana, se posicionando, sendo reconhecido. A gente faz muita coisa boa, né? Então, assim, para a população, para quem está nos ouvindo, busque as fontes seguras, busque as sociedades científicas, Instituto Butantan, Fiocruz, Sociedade Brasileira de Infectos, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, conversa com o seu médico, busca se informar, porque é importante para evitar a disseminação de fake news, para evitar o comprometimento da percepção de importância e de valor das imunizações, do quanto elas são seguras e importantes para prevenir danos para a saúde, né? E de toda a população. Você trouxe questões muito importantes, né? Você falou da percepção de risco, porque se nós pegarmos essa geração atual, né, dessa década de 20, desse milênio que estamos vivendo, são pessoas que nunca viram determinadas doenças acontecendo e nunca viram um cenário em que a população não chegava aos 50, 60, 70 anos porque morria de doenças infecciosas, né? Esse cenário epidemiológico do Brasil e do mundo, ele se inverteu por conta das imunizações, né? Essa inversão de doenças infecciosas por uma maior ocorrência, uma maior incidência e, consequentemente, prevalência de doenças crônicas, né, como o câncer, né, porque um dos motivos para o câncer, além de fatores ambientais, mas um dos fatores para o câncer mesmo ter uma quantidade crescente de casos é porque as pessoas estão vivendo mais. Então, quando se perde essa percepção de risco, se diminui a importância que se dá ao se tomar vacina. E você falou da questão do quanto que historicamente é importante você trazer isso, mas não só falar dessa transformação, é trazendo uma linguagem clara, entendível para todos os públicos, né? E o exemplo que você trouxe, traduzindo, vamos dizer assim, poliomielite para paralisia infantil, é um exemplo exitoso, né? Eu acho que muitos outros exemplos vocês já devem ter trabalhado na SBIM, né? Sim, para você ter uma ideia, Moura, tem médico que nunca viu uma criança com sarampo.
E o problema do médico, não. Isso é uma consequência de um resultado extremamente positivo de combate à doença, que fez exatamente o que você falou, fez com que essa doença desaparecesse, ela retornou, mas então, assim, quando você pega que mesmo os profissionais só viram uma criança com sarampo no livro, isso é um mérito da vacinação. Então, e a gente precisa recuperar essa comunicação toda, essa comunicação de percepção de risco, porque a gente tem um comportamento, a sociedade, todos nós, que é de uma ação preventiva mediante um risco iminente. E a gente faz isso no dia a dia. Quem nunca, por exemplo, saiu de férias com a família no carro para deixar para olhar os pneus no posto de gasolina abastecendo? Será E aí vai, caraca, o seguro, deixei passar. Sabe aquela coisa que chega assim, na última hora. Isso num exemplo mais simples do cotidiano da gente. A gente empurra com a barriga, como a gente fala assim, né? Então, quando o risco não tá batendo na sua porta, claro, clássico. Lembra quando a febre amarela voltou, ressurgiu e tinha muitos casos aqui em São Paulo, inclusive com óbitos? Acho que 18, 19. Por aí, né? Né? 17. 17. Por aí. As filas dobravam um quarteirão para uma vacina que sempre esteve disponível e que a importância sempre foi falada. Mas as pessoas não tinham a percepção de risco. Quem trouxe percepção de risco foi a notícia da morte. Quando a gente teve um surto de H1N1, dos vírus da influenza, né, que causa gripe, que deixou de ser pandêmico, mas ficou com essa coisa na memória das pessoas, que era um vírus pandêmico e tal, causava muita morte, H1N1 é temido. Sair 2 notícias com informação de que tem 2 óbitos por H1N1, as pessoas correm para o posto de saúde até para pagar pela vacina. Então, assim, a gente precisa parar para olhar e deixar de agir no risco, porque no risco pode não dar mais tempo. Vacina não é tratamento, vacina é prevenção. Se uma pessoa que tomou vacina já está infectada com o vírus atuando no seu organismo, essa vacina não vai ter condição de prevenir a infecção, porque a infecção já aconteceu. Então a gente precisa atuar com antecedência. Prevenção se faz com antecedência, é antes do problema. E isso para quê? Para garantir, evitar adoecimento, internação, morte, sequela. Então é isso que a gente precisa trabalhar e é o grande desafio. Ricardo, a forma como comunicamos sobre vacina na pandemia deixou, na sua opinião, algum legado? Deixou um enorme aprendizado. Um enorme aprendizado para todos nós, para todas as pessoas envolvidas com a comunicação, para os jornalistas, para o pessoal da ciência, da academia, enfim, os pesquisadores. Eu acho que deixou como legado a certeza de que a gente precisa olhar com mais cuidado a forma de levar uma informação que sai da academia para a população, que a população tem que estar constantemente sendo bem informada, em linguagem acessível. E também, Moura, acho que uma outra coisa é que nesse mundo hiperconectado, a gente não consegue tudo exclusivamente pela internet, por uma série de fatores. E isso faz com que você tenha que olhar para o território, para o local. Cada lugar ele vai ter uma necessidade diferente de comunicação. Então, por exemplo, em ações agora a gente participou de um projeto com a ONU, a SBIM, dando um suporte técnico para a ONU, numa ação feita em Belém do Pará, num bairro que tinha um baixíssimo índice de cobertura vacinal, e o jingle feito para a campanha lá nesse bairro foi um carimbó. Então a gente precisa entrar no universo dos públicos-alvo. A gente não tem um público-alvo, não são os pais de crianças, são os pais de crianças que moram em Belém do Pará, são os pais de crianças que moram no Rio de Janeiro. Mas dentro do Belém do Pará e do Rio de Janeiro você pode ter variações e é preciso adaptar essa comunicação. Eu acho também que isso é um outro legado desse aprendizado que veio com a pandemia, da necessidade da gente olhar para os territórios para ter uma comunicação de melhor êxito, chegar pelas fontes locais, por exemplo, que são consideradas fontes de confiança. As igrejas têm um poder enorme de impacto, de convencimento. Às vezes é o seu Manuel da padaria, que tem um lugar lá que todo mundo vai e confia. São as associações de moradores. Tem a rádio Poste, né, que está lá. Como que você chega até eles? Não pode ficar restrito nem à grande mídia, nem apenas às redes sociais, por exemplo, a internet, né? Você tem que colocar o pé na estrada e ir lá, bater na porta e falar, vamos conversar? E aí conversar é isso, é levar essa informação acessível, na linguagem acessível, no meio acessível e num formato que gere proximidade com aquela parcela da população com a qual você precisa se comunicar.
Essa amplitude do acesso dessa comunicação, que não é só a comunicação do Jornal Nacional, né? É a comunicação daquele pequeno jornal, o rádio comunitária de um determinado município, de um bairro específico, né? Que aí você consegue agir na comunidade e resolver gargalos. Queria que você falasse um pouco dos gargalos, e nesse contexto de gargalos, qual é a importância que você vê, por exemplo, porque a gente fala muito da importância dos profissionais de saúde conhecerem sobre imunização, né? Você até citou de médicos que só viram sarampo, por exemplo, em livros, mas tem em muitos locais nesse Brasil tão imenso, né? São Brasis dentro do Brasil. Nós temos, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, né? Que eles estão dentro das casas das pessoas, muitas vezes em lugares mais remotos, que não necessariamente você tem um fácil acesso a uma OBS, a um simples posto de saúde. A importância desses profissionais também estarem bem preparados, estarem bem informados para serem portadores dessas informações sobre vacina. Então, perfeita a sua colocação. Os agentes comunitários de saúde têm um papel enorme da forma como você muito bem descreveu. E a gente a Sociedade Brasileira de Imunizações, junto com a Biomanguinhos Fiocruz, participam de um projeto chamado Projeto pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais, que pegou 2 estados como projeto piloto, que é a Paraíba e o Amapá, e em que todos esses aspectos são contemplados num estudo, para ver exatamente quais são os atores que precisam estar envolvidos, os problemas que existem, como, por exemplo, você chegar numa unidade básica de saúde e não poder vacinar porque só tem uma vacinadora, ela está de licença maternidade, ou o sistema de informação é complexo, e até como a importância de se qualificar ainda mais os agentes comunitários de saúde para que eles possam fazer busca ativa, que é o quê? Bater na porta daquela criança que tem a relação, os postos de saúde têm, não tomou, porque veio aqui para outro médico, a gente sabe que essa criança existe, mas não está com a vacinação em dia. Então tem que bater lá na porta e saber, olha, tem a segunda dose, tem a primeira dose dessa daqui, como é que faz isso? E esse é um processo multifatorial, né? Essa situação toda envolve muitos agentes, muitos atores e que precisam receber essa qualificação, como você bem colocou. Existe um movimento todo do Ministério da Saúde, com o Programa Nacional de Imunizações, também fazendo esse processo. Eles estão trabalhando com a estratégia de microplanejamento, com parceria com a Organização Mundial da Saúde, que contempla exatamente você chegar nos territórios, nos locais, e desenvolver ações focadas ali para sanar esses gargalos que a gente colocou, falta de pessoal, falta de qualificação, de treinamento. Há uma rotatividade muito grande entre os profissionais de saúde que atuam na ponta. Então isso precisa acabar porque, vamos lá, ainda que você tenha conseguido qualificar, se a rotatividade é muito grande, você não para de qualificar nunca. Você está sempre tendo alguém novo que está chegando ali. Então você precisa ter uma equipe coesa, integrada, bem informada, segura com relação a todas as questões que dizem respeito aos eventos adversos supostamente atribuíveis à vacinação ou à imunização, né? E a gente vê a questão da comunicação importante até nisso. A gente chamava de eventos adversos das vacinações. Agora, são eventos adversos supostamente atribuíveis, porque você tem uma relação ali que pode ser causal ou temporal. A gente brinca assim, até uma das nossas diretoras, a Isabela Balalé, costuma dizer que se a pessoa vacinou e atravessou, foi atropelada, de quem vai ser a culpa? Da vacina. Entendeu? Então, assim, óbvio que você tem uma relação ali que é temporal. Acontece no mesmo tempo, né? Vacinou, mas não é causal. E isso precisa estar muito seguro para poder ser esse local de confiança da população para tirar dúvidas, para chegar e saber, olha, eu recebi, você não está falando de outro gargalo, eu digo que é um outro problema. Os grupos de WhatsApp, como que a gente entra neles? É impossível você estar em todos, né? Então, a gente precisa estar nos locais onde essas pessoas estão, a gente precisa estar conhecendo, e aí o monitoramento social dessas desinformações, dessas fake news, é extremamente importante, é algo que a gente ainda faz muito pouco. E precisa ampliar muito esse estudo, né, do acompanhamento em tempo real, do que está surgindo, para que a gente consiga atuar de forma antecipada, trazendo a informação como o imunizante, né, para o vírus da desinformação, para o vírus da insegurança, para o vírus do medo. E Ricardo, para finalizarmos o nosso papo, queria saber de você o que, na sua opinião, é mais importante a população saber de todas as faixas etárias sobre as vacinas disponíveis no SUS e na rede privada. Você já deu a referência daqueles sites, mas assim, uma informação mais essencial, assim, o que você acha que mais orienta a população? Olha, você trouxe essa resposta aqui muito bem. Se a gente hoje vive mais e vive melhor, a gente tem 2 grandes fatores de impacto de saúde pública reconhecidamente. Um é a água potável.
O outro é a vacinação, reconhecido pelos órgãos, pela Organização Mundial da Saúde, pela Unicef. Porque com isso a gente conseguiu livrar as crianças da mortalidade infantil, as mães da mortalidade materna e a população a viver mais. Aí você se aumenta a expectativa de vida, mas fica sujeito a doenças que estão aí que podem ser evitadas. Então as vacinas também ajudam a viver mais na melhor idade. Então as vacinas são seguras. A ciência comprova isso. A sua história de vida comprova isso. Conversa com a sua avó, seu pai, sua mãe. Certamente se eles têm mais de 40, 50 anos, não foram negligenciados. A mãe, o pai levaram seus pais e sua mãe, que tem mais de 50 anos, para vacinar com aquela carteirinha toda bonita, em dia. E se a gente hoje não vê tantas doenças ocorrendo e surtos, se a gente hoje está aqui conversando sem máscara, falando especificamente da Covid, em grande parte se deve exatamente à vacinação, que possibilitou frear o avanço do vírus que estava causando a pandemia, né? Então, assim, vacinas são seguras, são eficazes, informe-se corretamente, não passe para frente informação, não tenha medo. Eu costumo brincar assim, não fica com medo porque Deus não vai te castigar. Ele pode até te castigar se você acredita, né, nesse castigo divino, se você está passando para frente uma informação que você não checou. Se não tem tempo para checar, deixa guardado e avalia depois. Pergunta para alguém da sua confiança. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas dá menos trabalho do que você disseminar uma informação falsa, né? E que pode colocar a vida de outras pessoas em risco, inclusive a sua. Então a informação é a sua maior aliada, informação de qualidade. E para isso busque as fontes que eu citei aqui, enfim, entre tantas outras, né? O próprio Ministério da Saúde. Ricardo, muito obrigado por sua participação no episódio 16 do SensoCast. Algo mais, amigo, que você gostaria de acrescentar? Não, agradecer e parabenizar você por esse espaço tão importante que trata de tantos assuntos na área da saúde, levando mais um meio da gente chegar até a população com informação correta, com informação de verdade. Obrigado pela confiança, pelo convite. E parabéns pela iniciativa. E assim, encerramos o episódio 16 do SensoCast. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site, sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.